Legal, vamos lá. Vamos iniciar com muito carinho mais uma aula importante hoje. E hoje, nessa aula, nós vamos fazer a oficina de prática focado e baseado na ação de arbitramento de aluguel. Uma ação tão importante e que muita gente desconhece. Quando eu falo de ação de arbitramento de aluguel ou extinção de condomínio, são ações que, mais que uma ação ou ações diretas, que você pode ajudar o seu cliente. São ações que você consegue também, através dessas ações, dessas medidas, dessas ferramentas, você consegue de fato, muitas vezes, você consegue estrategicamente ajudar o seu cliente. Vocês vão entender tudo. Vem comigo, presta atenção na aula, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui de direito imobiliário, nós temos várias ações típicas de direito imobiliário. E eu trago a ação de extinção de condomínio ou de arbitramento de aluguel como ações importantes do direito imobiliário. A ação de arbitramento de aluguel, eu posso usufruir dela em diversas situações. Eu não quero que o meu irmão, o herdeiro que está na posse de um bem dos meus pais, dos meus falecidos pais, faça uso capião. Eu posso fazer arbitramento de aluguel para evitar que ele faça uso capião. Se fizer, pelo menos eu tenho uma tese para tentar pedir a improcedência do capião dele. Eu posso usar arbitramento de aluguel também numa situação de copropriedade, onde um mora na residência e ele tem todos os benefícios porque ele tem a posse integral. Eu posso usar a ação de arbitramento de aluguel numa situação de divórcio. Foi estipulado uma partilha 50% para cada um do casal e ele continua morando no imóvel, ela continua morando no imóvel. Para que eu não tenha uma desvantagem financeira, se ela não aceita pagar aluguel, ou ele, eu posso propor uma ação de arbitramento de aluguel. Nós temos várias situações que a ação de arbitramento de aluguel pode ser feita, até contra um invasor, um mutuário que não quer sair do imóvel, eu arrematei o imóvel no leilão, registrei a carta de arrematação e passei para o meu nome. Então nós temos no Brasil várias situações que nós podemos usar a ação de arbitramento de aluguel. Lembrando que o arbitramento de aluguel pode ser pedido, sim, como tutela antecipada. Se eu faço uma ação reivindicatória, eu posso muito bem usufruir de uma ação de arbitramento de aluguel e pedir a tutela antecipada do arbitramento de aluguel. Uma ação reivindicatória, uma ação de emissão de posse, nas petitórias e nas possessórias, inclusive. Cuidado, não é o mais inteligente. Nós sabemos que a prática jurídica tem nos revelado que toda vez que você pede a tutela antecipada de arbitramento de aluguel, você não consegue ter sucesso no pedido em tutela antecipada, porque o judiciário normalmente entende que tem que dar a oportunidade da outra parte se defender, o contraditório. Por isso, muitas vezes, a melhor solução, a melhor estratégia é fazer essa ação por fora. A ação de arbitramento de aluguel, ela ajuda muito nas situações de desocupação, porque normalmente você fez uma ação reivindicatória, você tem um registro, fez uma ação reivindicatória, para tirar o mutuário, para desocupar o imóvel. Isso na emissão de posse, na ação reivindicatória ou até nas possessórias, a integração, manutenção. Você pode fazer paralelamente, numa ação autônoma, a ação de arbitramento de aluguel, com foco de fazer mais uma ação, cara crachá, para tirar o invasor, o mutuário. Seria uma ação estratégica, o uso dessa ferramenta de forma estratégica. Nós temos a possibilidade também de utilizar a ação de arbitramento de aluguel em ações possessórias. Então, é possível, na ação de integração de posse, manutenção de posse, você pedir a tutela antecipada de arbitramento de aluguel no lugar da desocupação, principalmente quando entra naquela questão posse velha, posse nova. Eu falo para os meus alunos, nos meus livros também, não adianta você fazer um pedido morto. O que é o pedido morto? O pedido que você sabe que não vai ganhar. Numa ação possessória, você pede a desocupação do imóvel em sede de liminar. Poxa, você sabe que o invasor, o posseiro, tem a posse mais de um ano em dia, mais de um ano em dia. Então, você não vai conseguir a tutela, o deferimento da tutela antecipada, você não vai conseguir, é fato. Então, cuidado, hein? Cuidado. Quando nós falamos de ação de arbitramento de aluguel, o foco dela é esse. O valor de honorários que é cobrado numa ação dessa, normalmente é 5 vezes o valor do aluguel pretendido. 5 vezes o aluguel pretendido, ou o valor de R$10.000, valor mínimo. Outra ação que aparece nesse cenário é a ação de extinção de condomínio. Também numa situação de coproprietário, copropriedade, fiz um inventário, deixei de ser herdeiro e passei a ser coproprietário. Eu divido o imóvel com os meus irmãos, eles também são coproprietários.
Um quer vender, o outro não quer. Nessa discussão, eu posso fazer muito bem uma ação de arbitramento de extinção de condomínio, retificando aqui, onde o imóvel vai a leilão e vai ser vendido, o dinheiro será dividido. Então, cabe, na copropriedade, eu tenho a possibilidade de usar a ação de arbitramento de aluguel também. A copropriedade. Isso é muito comum. Quando a família entra em litígio, usufrui da ação de extinção de condomínio. E posso fazer as duas, tá? Mas nunca de forma acumulada, separadas. Nunca de forma acumulada, separadas. Posso fazer a ação de arbitramento de aluguel, porque o meu irmão tem a posse exclusiva, e posso, por fora, fazer a ação de extinção de condomínio. Tá bom? Vamos lá. Quero trazer aqui e tirar diversas dúvidas dessas ações. Tanto a ação de arbitramento de aluguel, quanto a ação de extinção de condomínio, nós vamos fazer respeitando as regras do jogo. E as regras do jogo, nós temos o artigo 319 do Código de Processo Civil, o artigo que vai tratar dos requisitos da petição inicial. Então, a exordial, a petição inicial, nós vamos respeitar nessas duas ações também esses requisitos. Artigo 319, ou seja, nós vamos tratar de endereçamento, qualificação, preliminares, fato, fundamento e pedido, valor da causa. É o básico de qualquer ação, é o básico dessas ações também. Importante lembrar que na ação de arbitramento de aluguel é necessário eu juntar, sim, um laudo, 1, 2 ou 3 laudos de quanto vale esse aluguel. Isso é importante, evitando que o juiz convoque no meio um perito avaliador. O custo será maior. E a mesma coisa acontece na ação de extinção do condomínio. Só que a avaliação que eu vou juntar no condomínio não é de aluguel, é uma avaliação de venda. Então, tenho que fazer isso. Eu costumo dizer que essas são as provas objetos. Eu tenho que juntar. Se eu não juntar, na verdade, vai ocorrer a emenda inicial. Vamos lá. Pergunta para mim, professor Júlio, para que serve a ação de arbitramento de aluguel? Então, vamos fazer uma análise prática, uma análise conforme as decisões do STJ, tá bom? Então, vamos juntos. Vou trazer um outro exemplo aqui. Eu quero que você imagine a seguinte situação. João e Maria convivem, um matrimônio, casados, sendo que durante essa relação adquiriram um imóvel conjuntamente. Casamento parcial de bens, automático hoje, tem 4 regimes. Quem casa hoje não faz um pacto antinupcial, fica com parcial de bens. A relação chega ao final, eles decidem se divorciar. Metade do bem é dela, metade do bem é dele. Metade do apartamento, do imóvel. Se divorciam, ela sai de casa e ele fica. Para que ela não tenha uma desvantagem econômica, ela pode falar, o meu ex-companheiro, eu quero que você pague aluguel, proporcional, minha parte, 50%. Vale 2.000, eu quero 1.000. Eu não vou pagar nada, o imóvel é meu. É sempre essa briga, né? Ela pode fazer uma ação de arbitramento de aluguel, e provavelmente o judiciário vai pagar, porque vai forçar ele a pagar, porque é uma ação cara crachá. Lembrando que nessas ações eu preciso ter a prova da propriedade, que é a certidão de matrícula. Propriedade, no caso da extinção de condomínio e arbitramento de aluguel, na verdade é a prova da copropriedade, que é o seu nome na matrícula, você é sócio do imóvel. Então, um exemplo claro aqui, tá bom? Fundamentos para essa ação. Nós temos o artigo 186, que diz, do Código Civil, tá? Aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o primeiro artigo que nós vamos usar para fundamentar essa ação é o 186 do Código Civil. Próximo artigo que nós vamos usar para fundamentar essa ação, hein, é o 884 do Código Civil. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outro, eu estou traduzindo, tá? Porque lá fala outrem, né? Vai ficar tão chato, tão juridiquês, né? Será obrigado a restituir o que indevidamente ao ferido feita a atualização dos valores monetários. Então, 2 artigos eu falei, o 186, fundamento da ação de arbitramento de aluguel, e o 884. Ainda, importante falar, do 1314, cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a individualização, reivindicá-la, terceiro, defender a sua posse e alear, respectiva, também parte ideal, ou gravá-la. Artigo também 1314. Então, falamos do 186, 884, 314, e falta mais um, hein? Falta o 319. O 319 é um artigo também fundamental do Código Civil, todos eles do Código Civil. Cada condômino responde a outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que causou. Esse artigo é bem claro, tem um parágrafo único, que fala que se o enriquecimento tiver por objeto
coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e a coisa não mais substituir, a restituição se fará pelo valor do bem na época que foi exigido. Então, também. E tem mais um artigo que eu gosto também de trabalhar nessas ações, e oriento você também a usufruir, que é o artigo 1791, o 1791. A herança difere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os seus herdeiros. Também é um artigo que dá para trabalhar dentro das ações de arbitramento de aluguel. Então, isso é importante. Eu trago para você que é forçoso, sim, compreender a interpretação do texto legal conjuntamente, pois se qualquer pessoa que estiver no imóvel, cônjuge, companheiro, na união estável, herdeiro, terá que pagar aluguel a outra parte que possui o direito da fração ideal, sob pena de enriquecimento indevido. Inclusive, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, hein, gente, que aplicou os dispositivos legais na prática quanto à possibilidade do arbitramento de aluguel. E é uma jurisprudência que você tem que usar, porque ela é atualizada, então tem que usar sim. Essa jurisprudência do Supremo, ela é fundamental. O Supremo, em recurso especial, reconheceu também numa separação litigiosa, em diversas situações, o ajuizamento da ação de arbitramento de aluguel com realmente de boa fé. Em outro julgado também interessante, que versou sobre a possibilidade de arbitramento de aluguel entre herdeiros. Então ficou classificado que arbitramento de aluguel, uso exclusivo do bem por herdeiro, gera arbitramento de aluguel. Então a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Alguns pontos importantes, tá? Quando nós falamos de arbitramento de aluguel. Quando se gera o direito de arbitramento de aluguel? Uma pergunta que é feita pelo cliente. Nós temos que responder com muita qualidade, muito conhecimento. A indenização pelo uso do bem somente passa a ser devida no momento em que o ex-cônjuge ou o herdeiro, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, uma vez que em momento anterior há apenas o comodato tácito entre as partes. Tá? Então esse é o entendimento. Dentro dos elementos dispensáveis para a ação de arbitramento de aluguel, o uso, a posse, o uso, a fruição e também a fruição exclusiva do imóvel. Né? Outra dúvida que parece também, parece bobagem, mas é uma dúvida interessante, qual o marco inicial para o pagamento dos aluguéis arbitrados? Não confunda com o aluguel da relação locatícia, né? Um outro tipo de aluguel. Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Foca aqui. Em relação ao foco, né, do marco inicial para arbitramento de aluguel, é uma dúvida que a gente não aprende na graduação, é uma dúvida muito comum. O termo inicial da obrigação ao pagamento de aluguéis é a partir da data da citação, gente, e não sobre a ocupação exclusiva ou do divórcio, tá? Então pega isso que é importante, hein? O termo inicial da obrigação ao pagamento de aluguéis na ação de arbitramento de aluguel é a partir, sim, da citação e não sobre a ocupação exclusiva ou do divórcio. Em relação à citação, é o ato que a parte do processo estará ciente da existência do processo judicial. Então, também importante. 2 pontos que eu quero que você guarde, hein? É a partir da notificação extrajudicial de cobrança e a partir da citação na qual a ré tem conhecimento do processo contra si, tá bom? Portanto, gente, identificada por meio de documento, a inequívoca do bem ou da cota parte de cada ex-cônjuge ou herdeiro, é permitido exigir de outro a parcela correspondente à metade do valor apurado a título de aluguel mensal, tá bom? Mais uma pergunta que é feita, professor Júlio, como são arbitrados os valores dos aluguéis? O arbitramento dos valores dos aluguéis, na ação de arbitramento de aluguel, serão conforme os índices usuais do mercado imobiliário em seu valor estimado, sendo partilhados proporcionalmente de acordo com o quinhão de cada um. Por exemplo, se os dois coproprietários são os únicos proprietários, 50% para cada um, vai pagar 50% do aluguel. Se existe uma divisão maior, né, então corresponde à quota parte de cada um, o direito de receber aluguel. Então, por outro lado, se não houver um padrão específico, será realizada a avaliação do valor do imóvel para estabelecer também o valor locativo é o valor locatício, em favor da parte que não usufrui, na qual será realizada por meio de liquidação de sentença. Tá? Então, outra dúvida muito comum. Outra dúvida também muito comum, qual o prazo, professor Júlio? Prazo prescricional para mover a ação de arbitramento de aluguel. Gente, presta atenção aqui, que isso é importante, hein? Nós temos o artigo 206 do Código Civil que vai tratar das prescrições. Nas ações judiciais que versem sobre a reparação civil, e arbitramento de aluguel é uma ação de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos, contados a partir da violação do direito. Isso aparece sim no 206, parágrafo 3º. Eu trago para você que, além disso, o Código Civil atual estabelece que prescreve em 3 anos
a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Isso é o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Civil. O início do prazo prescricional, guarde isso que é importante, ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre, né, da exigibilidade do direito subjetivo, tendo início a partir da divisão do imóvel após a sua efetiva ocupação, seja judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros ou do divórcio, tá? Outra pergunta que é muito comum: qual a solução para evitar a ação de arbitramento de aluguel, professor Júlio? Um acordo, né? Fazer um acordo com o herdeiro e pagar aluguel, ou um comodato, uma declaração de mera tolerância. Uma tese muito forte para se defender do arbitramento de aluguel é o uso capião, né? O herdeiro tem a posse exclusiva, faz uso capião, usa a súmula 237, e na ação de arbitramento de aluguel, dentro da contestação ou fora, ele pede a suspensão dessa ação até que seja julgado o uso capião. É uma tese de defesa, estou dando um pulo do gato para você. Outra pergunta que é feita: e na hipótese do cônjuge ter sofrido violência doméstica, é possível o arbitramento de aluguel? Já tem entendimento pacificado sobre isso. Segundo o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente decidiu que é incabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, além, de fato, detém o uso, o gozo exclusivo do imóvel, mas mesmo assim não vai pagar. Então, tem uma jurisprudência forte no sentido de negar esse pagamento forçado de aluguel quando tem violência doméstica. Então, acorda aí que isso é um assunto novo, hein? Também é o pulo do gato aqui na aula, no curso, hein? Na recente decisão, a Corte, gente, entendeu não ser possível o arbitramento de aluguel em situações de violência doméstica, pois servirá como desestímulo, né, a qualquer mulher que buscasse amparo do Estado para rechaçar a violência promovida pela companheira. Então, é uma realidade, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta que é feita também. Professor Júlio, esse companheiro que mora com filho no imóvel comum não é obrigado a pagar aluguel à ex-mulher? O STJ também já decidiu questão parecida, hein? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também se debruçou sobre essa indagação e, de fato, ao impedir que sejam arbitrados os aluguéis contra o ex-marido que mora com a filha comum na casa, comprada, né, por ambos, e submetida à partida no divórcio, tá? Em regra, o uso exclusivo, nós sabemos aqui, por um dos cônjuges, autoriza aquele que foi privado, né, de usá-lo e reivindique a utilização de indenização, que é o arbitramento de aluguel. A parcela proporcional que cabe a ele, a parcela sua cota sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos, inclusive, do artigo 1319 e 1326 do Código Civil. Mas, nessa situação específica, quando nós falamos de filhos, né, tem aí entendimentos. No entendimento, o fundamento para a referida decisão que eu falei, a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na época, entendeu tratar-se de custeio, né, de despesa dos filhos, pois os genitores devem custear as despesas dos filhos menores, como moradia, alimentação, educação e saúde, entre outras também. Então deve existir, de fato, um dever que não se desfaz com o término do vínculo conjugal ou da união estável. Então veja, o arbitramento de aluguel numa relação homem e mulher, né, resolução 175, casal do mesmo sexo, entre eles ali, cabe o arbitramento de aluguel, acabou, inquestionável. A partir do momento que tem filhos ou violência doméstica, já muda o entendimento, tá? Então, importante. Muitos falaram sobre a decisão, mas a decisão certamente pode ser um banho, é um banho de água fria para quem tem um imóvel em copropriedade, mas a recomendação será o desmembramento e a consequente venda do imóvel, porque o arbitramento de aluguel não vai colar, não vai dar certo. Então, ponto importante. Eu trago para você que se o filho for maior de idade, existem entendimentos, a maioria deles, que não haveria necessidade, de fato, impeditivo para o arbitramento de aluguéis. A jurisprudência, embora o entendimento nesse sentido não seja pacificado. O ex-cônjuge que ocupa com exclusividade o imóvel comum deve aluguel ao coproprietário. O fato de ser habitado também pela filha maior do casal não afasta a indenização, então também é importante, tá? Então, legal, né? Esse assunto é muito bacana. Nós focamos aqui na ação de arbitramento de aluguel. Agora vem comigo, vem com o professor aqui. Vamos tratar juntos novamente da ação de extinção de condomínio. Como é feita a extinção de condomínio? A extinção de condomínio
pode ser feita por via extrajudicial ou só judicial? Vamos lá, vamos trabalhar esse assunto importante aqui. O que eu trago para você? Primeiramente, gente, faz necessário também explicar que quando ocupamos a palavra condomínio, quando usamos, né, a palavra condomínio, certamente nós temos que lembrar que condomínio tem sócios, é isso. E a palavra condomínio, a sua essência, a nomenclatura, não vamos confundir com condomínio de edifício. A gente lembra, faz uma conexão com isso. Condomínio quer dizer sócios aqui no direito civil, para arbitramento de aluguel e para extinção de condomínio. Então, condomínio é dividir o mesmo espaço, ser dono do mesmo imóvel, copropriedade, condomínio. Eu tenho condomínio com a pessoa. O espaço dividido entre diversos proprietários que compartilham áreas comuns. Isso é condomínio. Eu trago para você que é importante explicar que esse tipo de condomínio é o denominado condomínio edilício, quando você olha para um prédio, né? Condomínio edilício. O condomínio que nós estamos falando aqui é o condomínio de propriedade, de divisão, de sociedade. Então, diferente do condomínio edilício, que é o condomínio composto por unidades autônomas, onde somente as áreas comuns encontram-se em regime de coproprietário ou copropriedade destinado, né, ao uso distinto do que nós estamos falando aqui, do condomínio para a ação de extinção de condomínio. Então, é uma outra essência, um outro significado, tá? Então é importante. Quando eu falo de condomínio para a ação de extinção de condomínio, nós temos que ter em mente o quê? No direito existe outra relação condominial e é essa que nos interessa. Essa relação é a que ocorre em situações em que o bem é indivisível e compartilhado por várias pessoas em razão de algum motivo. Normalmente herança, divórcio, dissolução de sociedade empresarial também a gente pode esquecer, doação é muito comum, para quitação de dívidas, compra e venda por mais de uma pessoa por interesses diversos, como sociedade de fato, investimentos e outras. Hoje tem a copropriedade, tem a multipropriedade, é muito comum. Você compra uma fazenda, um sítio, uma casa luxuosa e com 12 pessoas. Né? Então, e aí, cabe ou não cabe a extinção de condomínio? Então, tem essas discussões novas. A compra e venda de imóveis por mais de uma pessoa por interesses diversos, como sociedade de fato, investimento ou lazer, também entra nessa regra. Então, agora assim, separando e entendendo, o que eu trago para você? Várias pessoas exercem o direito de propriedade integral do bem, com a participação chamada parte ideal é o termo correto, que serve para fins de documentação do percentual de cada proprietário no patrimônio. A regra é o conflito, surgindo um conflito entre sócios do imóvel, seja qual for o motivo, divórcio, herança, surgindo um conflito, um quer vender, o outro não quer. Cabe a ação de extinção de condomínio, que também pode ser chamada de alienação judicial. O nome correto é extinção de condomínio, é o nome usual. O conflito surge quando as pessoas discordam com a gestão da propriedade, da gestão comum da propriedade, enquanto uns querem vender, outros preferem alugar, aquela confusão. É um exemplo, é o que mais acontece no Brasil. Assim, quando há situações dessa forma, uma desarmonia, prevalece, sim, o direito de pedir a extinção de condomínio por parte de um coproprietário. A extinção de condomínio, esse imóvel vai a leilão judicial e vai ser vendido. Essa é a ideia. Existe um litígio, existem desavenças, discórdias. Quando eu falo também litígios, vários termos nós podemos usar, né? Mágoa, discórdias de fato, outro termo que nós usamos também, vários termos que nós podemos usar. E a partir dessa situação, né, nós podemos usufruir da ação de extinção de condomínio, que consiste numa ação que ocorre quando o proprietário de um bem decide desmembrá-lo. Os fundamentos dessa ação, seguindo também o 319 do Código de Processo Civil, nós vamos usar o artigo 1320, que esclarece que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quião de cada um pela parte nas despesas da divisão. Então, é o artigo 1320 que nós vamos usar. Esse é o artigo que nós vamos usar como fundamento. A extinção do condomínio pode ser feita via judicial, e aí eu entro na esfera da extinção de condomínio via extrajudicial. Cabe ou não cabe, professor Júlio? Então, vamos à resposta. Certamente, o melhor meio para extinguir uma relação condominial entre as partes consiste no acordo extrajudicial. Então, se for consensual, assim, se o bem for indivisível e se houver consenso entre as partes, a questão poderá ser facilmente resolvida mediante a alienação do bem a um terceiro e a respectiva partilha do bem
apurado entre os alienantes, na proporção de cada um da sua parte, seus quinhões para a ação ideal. E ainda há a possibilidade de resolver amigavelmente mediante a adjudicação do quinhão remanescente ao coproprietário, que tem interesse em ficar com a totalidade, né? Então, um herdeiro compra do outro. Um coproprietário, deixa eu chamar herdeiro, porque depois que eu registrei o formal de partilha, não é mais herdeiro, é coproprietário. Essa situação ocorre, tá? Ocorre sim. Ocorre que em determinados casos, alguns desses proprietários podem dificultar a alienação, causando uma relação de desgaste que torna praticamente impossível discutir a questão na esfera extrajudicial e não havendo outro meio senão buscar o Poder Judiciário e a ação mesmo. Ok? A extinção de condomínio por via judicial é mais comum, porque é importante saber que extinção de condomínio tem briga, né? Normalmente tem briga, é difícil ser consensual. E existe um desgaste, um quer vender, o outro não quer, um quer alugar, o outro não quer, então um deles vai de fato fazer uma ação para poder fazer a extinção de condomínio, tá bom? O próprio juízo, o Poder Judiciário, o juiz da causa irá propor, a princípio, uma conciliação do bem indivisível, que será feita a proposta em audiência. Aconteceu semana passada comigo aqui no escritório, o juiz propôs a venda, né? Por que você não quer vender? Por que você não quer alugar? Então, a conciliação se tornou um objeto dentro do nosso cenário, né, de fato. Outro artigo que nos interessa é o 1322, do Código Civil. Lembrando que a extinção de condomínio e arbitramento de aluguel são ações que nós temos aí, os honorários praticados no mercado, 10 até 12 mil reais, né, o valor praticado no mercado. Arbitramento de aluguel, 5 vezes o aluguel pretendido. A extinção de condomínio, normalmente um imóvel até 400 mil, 12 mil reais. Passou de 400 mil, essa ação pode chegar a 20 mil reais, tá? Então, você vai analisar os honorários, é assim que funciona. Legal, agora sim você conhece as duas ações, são ações importantes, são ações necessárias para que possamos advogar no direito civil, para que possamos advogar com qualidade no direito imobiliário. São ações importantes, podemos usar essas ações para resolver situações também no direito de família, podemos usufruir dessas ações para resolver questões do nosso cliente indiretamente, como estratégia. O que eu falei, você quer desocupar um imóvel, você tem uma ação de emissão na posse, você tem uma ação de resgate, você tem uma ação de emissão na posse, você já tem uma ação, mas você pode propor uma ação autônoma com o objetivo de forçar esse mutuário a sair, né, do imóvel. Então, pode ser usada essa ação de forma estratégica. É uma realidade, é uma possibilidade, né? Isso existe sim. Então, importante. Vamos lá, as perguntas dos nossos alunos aqui. Rogério, que é defensor público, nosso aluno. Olha o Gabriel que é advogado. A Letícia, que está aqui conosco. A Fernanda, que é advogada no estado do Paraná. O Joel, que é advogado no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos alunos do Brasil todo, hein, gente? Do Brasil todo, muito legal isso. Muitos alunos do Brasil todo. Olha o Hélio, que é oficial de cartório, está fazendo nossa pós de Direito Civil. Legal. Lembra você que essa pós de Direito Civil é fantástica. A pós de Direito Civil, Direito Imobiliário, agora vamos estudar a pós de regularização de imóveis, a pós de uso capião, a de leilões. Então tem muita novidade por aí. Vamos lá. A Sônia Mariano. Bom dia, professor Júlio. Professor, e um contrato de doação em pagamento que não foi cumprido no prazo, pode executar a quantia certa? Pode sim, doutora Sônia, pode sim, é possível. Olha a Vana Saraiva aqui, Neto também. Olha o Pinheiro Neto aqui também, pessoal do escritório fazendo pós conosco aqui também. Olha aqui o Joel fazendo pós também conosco. E a professora Letícia, que é professora tributária, também está fazendo pós-graduação conosco aqui, fazendo curso. Legal, está focando em outras áreas também, isso aí. Então, gente, olha só, duas ações importantes, dois instrumentos importantes que nós precisamos conhecer de fato. A ação de arbitramento de aluguel é uma ação que eu vou forçar alguém a pagar aluguel. Pode ser o ex-companheiro, companheira, pode ser um herdeiro, um irmão, uma irmã que tem a posse exclusiva do bem, eu já me tornei coproprietário porque eu registrei o formal de partilha ou a escritura pública de inventário. Eu vou usufruir dessa ação em diversas situações, até estratégica para uma desocupação. A extinção de condomínio, eu vou forçar a venda desse imóvel, porque um quer vender, outro quer alugar, aquela confusão danada. Então, é muito importante esse assunto. Eu agradeço a você, o professor passou as teses para você, uma visão geral dessas ações. A ideia é que você conheça de fato e possa aplicar no dia a dia, tá bom? Importante sempre, gente, estuda, se atualiza, evita de usar modelos no Google, se especialize, quem faz tudo não faz nada, é importante especializar, faça as peças, você pode ter os seus modelos, e você vai tornando esses modelos
cada vez melhor, né? Eu trabalho nesse dele, mas seu, não do Google, não use o modelo do Google. Não faça isso com você nem com o seu cliente, tá bom? A ideia de precificação foi dada também, isso é importante, muito difícil saber cobrar honorários, então também foi dada essa ideia de precificação, uma vez que a tabela da OAB é tão confusa, tão contraditória. Um abraço a você e até as próximas aulas, tá bom?